O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Lino, meu irmão, queridos irmãos e irmãs, o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, nos dá a oportunidade de meditarmos sobre uma virtude cristã importantíssima, a virtude da alegria. E eu pessoalmente gosto de pregar sobre essa virtude porque parece que em alguns ambientes cristãos essa virtude foi expulsa, como se não fizesse parte do rol das virtudes cristãs. E é todo o contrário. A alegria, ela é fundamental e consequência necessária da nossa fé. Por isso, meditar sobre a alegria precisa ser um pouco também o nosso alimento diário, né? Mas entender a alegria como alegria cristã, a verdadeira virtude da alegria. Por isso eu aproveitei a meditação de hoje para nós também recapitularmos aquilo que conversamos nos últimos domingos do Advento e relacionar isso com a alegria, justamente para nós podermos entender de fato o que é a virtude da alegria e não confundi-la com as alegrias baratas que muitas vezes o mundo nos oferece. Vamos ao primeiro domingo do Advento. Se vocês têm boa memória, no primeiro domingo do Advento nós falávamos da vigilância, né? Da espera. E nós precisamos então falar da alegria na esperança. Qual é a primeira característica da alegria na esperança? É que ela não é plena. Ora, se nós esperamos alguma coisa, é porque nós ainda não temos posse disso. Lembram-se do que dizia São Paulo, né? Se eu espero o que não vejo, é na paciência que eu espero, né? E se eu espero a vinda do Senhor, a visão plena de Deus, o acolhimento eterno do Pai, não é possível então que a minha alegria no tempo da espera seja plena. É importante falar isso.
Muitas pessoas gastam a vida, o tempo e as energias tentando encontrar alegria plena nesse mundo. E não vão encontrar. Nós ainda estamos no tempo da esperança, né? Por isso a alegria cristã não é sempre euforia. Às vezes é festa, euforia, mas nem sempre. Muitas vezes a alegria cristã é a alegria serena, que resiste no meio da tribulação, no meio da contradição, das injustiças e dos problemas. O Papa Francisco, ele trata justamente desse ponto, logo no início da encíclica dele, da exortação dele sobre a alegria do Evangelho, né? Sobre a evangelização no mundo moderno, Evangelii Gaudium. E o Papa Francisco faz utilizando um versículo do livro das Lamentações, que eu penso que pode nos ajudar a entender melhor isso. Diz assim o livro das Lamentações: isto, porém, guardo no meu coração, por isso mantenho a esperança, é que a misericórdia do Senhor não acaba, não se esgota a sua compaixão. Cada manhã ela se renova, é grande a sua fidelidade. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. A imagem que eu penso que nos ajuda a entender isso também, quem já trabalhou com lenha, né? Seja no fogão a lenha, ou numa fogueira, né? Ou numa lareira, né? Sabe que às vezes você olha para a lenha e a impressão que você tem é que a lenha está apagada, não é assim? No entanto, lá, debaixo das cinzas, ainda está a brasa. Se você sopra, o fogo volta, não é assim? Assim também é muitas vezes a alegria cristã. A alegria verdadeira, porque o Senhor virá, porque Ele é fiel, como disse a segunda leitura de hoje, porque Ele não nos deixará sós. Essa é a verdadeira alegria. Se nós pensarmos bem, às vezes acontece isso com a amizade, né? Tem determinados amigos que não precisam dizer nada. Basta estar próximo e nós já nos sentimos consolados. Assim também é Deus. E isso é uma característica da alegria cristã. Falamos então da alegria na esperança, recordando o primeiro domingo do Advento. No domingo passado, se vocês têm boa memória, nós falamos sobre aquela espiritualidade inquieta do Advento, né? Que o Advento é uma grande reforma. Rebaixem-se os montes, nivelem-se os vales, desentortem os caminhos, alisem-se as asperezas. Se lembram disso? Pois bem, aí também está a alegria de nos transformarmos. A alegria cristã não é uma alegria barata, é uma alegria lutada, conseguida com esforço ascético, de procura de Deus, de busca de Deus. Por isso, ser cristão feliz é ser cristão em reforma interior, conversão contínua, né? E hoje São Paulo, na segunda leitura, nos dá 5 ordens, que eu acredito que vão nos ajudar a retomar a obra da reforma, né? Da semana passada, porque a obra não pode parar, vocês sabem disso, né? Muito bem, sobretudo a obra de igreja. Se vocês têm uma igreja no coração, lembrem-se que a obra é contínua, né? Primeira ordem de São Paulo, nessa segunda leitura: estai sempre alegres. Essa é a primeira ordem. E aí podemos nos perguntar, né? Como é que alguém pode nos mandar ser felizes, né? Como é que nós podemos entender a alegria como mandamento? Só se nós entendemos o que eu disse antes da alegria na esperança. Se é alegria na esperança, então ela pode ser ordenada, porque Deus nos dá tudo o que nós precisamos para ter esta alegria serena. Nos dá a sua presença, nos dá a sua palavra, nos reúne em comunidade na força do Espírito Santo, nos dá a si mesmo. Deus dá alegria, Ele mesmo se dá. Por isso, estai alegres, estai alegres. Segunda ordem de São Paulo:
rezai sem cessar. Como é que nós podemos rezar sem cessar? Santo Agostinho mata a charada, né? Resolve o problema, quando ele diz que nós rezamos sem cessar pelo desejo. E agora eu venho te dizer, né? Como é importante nós termos no dia um momento que seja exclusivo para Deus. Tempo para Deus e tempo exclusivo. Se nós fazemos bem esse dever de casa, se possível, né? Logo no início do dia, todo o nosso dia será regado, né? Por essa presença de Deus e pelo desejo de Deus. E então, quando eu falo com Deus, eu rezo sem cessar. Quando eu faço alguma coisa, eu estou fazendo cheio do desejo de Deus, então eu estou rezando. Esse é o modo de viver o mandamento, de rezar sem cessar. Terceira ordem da segunda leitura de hoje: dai graças. Nesse tema de dar graças a Deus, eu acho que nosso bispo Luiz Antônio, ele é um dos mestres que eu conheço, né? Dar graças é um pouco o que ele sempre diz, né? E diz isso, inclusive, nós devemos sempre começar agradecendo, é o que nos diz o nosso bispo. E é verdade. Eu já tive a oportunidade de meditar isso com vocês outro dia, né? Somente uma pessoa que é agradecida a Deus, que é capaz de dar graças, é uma pessoa capaz de fazer o bem. Dar graças inclui reconhecer os dons de Deus. Quando eu reconheço que eu sou agraciado pelo Senhor, quando eu vivo em ação de graças, então eu sou capaz de ser caridoso, generoso, fazer o bem. Qual é o contrário de uma vida agradecida? O contrário de uma vida agradecida seria uma vida amargurada, uma vida de reclamações, uma vida de desejo de vingança, pois essa vida não tem tempo para fazer o bem, está muito fechada em si mesma. Dai graças em todos os momentos. Quarta ordem de São Paulo: não apagueis o Espírito. Nesse ponto eu me lembro de novo do Papa Francisco. O Papa Francisco é que diz que nós devemos estar sempre abertos às novidades de Deus, né? Por isso, não extingais o Espírito. Se nós lemos no Evangelho de São João que o Espírito é como um vento que sopra onde quer, que só ouvimos o seu ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, como é que nós podemos domesticar o Espírito Santo? Não dá para domesticar o Espírito Santo? Às vezes nós atuamos assim: Senhor, eu já fiz o meu planejamento de vida, né? Passa por aqui. Por favor, Senhor, abençoa esse plano que é meu, né? Isso é extinguir o Espírito, não funciona. O Espírito é espírito de liberdade, não é espírito de escravidão. Quando às vezes a gente pede a Deus que abençoe os nossos caminhos, o que Deus faz às vezes é trocá-los, né? Não, então vai por aqui. Não, então faça isso. Não, então mude assim, né? Essa é a liberdade de Deus. Por isso é importante rezar sem cessar, para ouvir os movimentos de Deus, intuir por onde Ele vai, porque eu quero ir com Ele. Não extingais o Espírito. E a última das 5 ordens dessa segunda leitura: afastai-vos da maldade. Na semana passada, quando nós falamos dos caminhos tortos, né? Nós falamos sobre isso. Deus não vem por caminhos tortos. Não vem. Para que Deus venha, é necessário endireitar os caminhos. E essa tentação que muitas vezes nós temos, né? De separar a nossa vida de fé da nossa vida real, digamos assim, lá fora, dos nossos compromissos, é uma tentação terrível, diabólica. Afastai-vos da maldade. Não adianta dizer: Padre, olha, eu cumpro minhas obrigações religiosas, né? Eu pago o dízimo, eu vou à missa, eu ajudo nas obras sociais, mas a minha vida é torta. Está errado.
Quem se aproxima de Jesus deve purificar-se. Desentorta a tua vida, eu já falava, né? E hoje eu digo com São Paulo: afastai-vos da maldade. Porque Deus não se senta com o malvado. Não, isso dizem os salmos. Às vezes a gente entra numa espécie de loucura, né? Porque a gente não reflete o que está dizendo. Deus abençoa todo mundo. Não, ao malvado Deus não abençoa. Ao malvado Deus não abençoa. Por isso, afasta-te da maldade. Desiste da vingança. Não oprima o pequeno. Não lese o seu patrão. Não faça o mal. Porque quem vai pelo caminho da maldade, leia depois o Salmo número 1, esse que vai pelo caminho da maldade, esse Deus não vigia os seus caminhos. Bom, falei do primeiro domingo, grande introdução essa, né? Falei do segundo domingo, e agora preciso falar do terceiro, né? Afinal de contas, padre, qual é o tema do terceiro domingo do Advento? Pois o tema do terceiro domingo é a adoração a Deus. O que leva um homem a dizer: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias? O que vem depois de mim é maior do que eu. Eu não sou a luz. Eu não sou o Messias. Foi o que disse João Batista no Evangelho, né? O que leva um homem a dizer isso é a profunda consciência de quem é Deus e de quem Ele é, diante de Deus. Por isso, a adoração ela é fundamental. E eu preciso pregar sobre isso, porque às vezes podem ter pessoas que vêm à igreja, mas não vêm por Deus. Podem ter pessoas que ajudam os pobres, mas não ajudam por Deus. Então não fazem bem. O Papa Francisco dizia outro dia: se você dá aos pobres o alimento, mas não dá aos pobres Deus, você dá pouco, muito pouco. Nós estamos aqui porque nós cremos em Deus, porque nós adoramos o Senhor Jesus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E nós devemos diante dele prestar o culto justo, porque Ele merece, Ele é Deus. Eu escolhi um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, mas depois eu vou contar uma história também. Só para vocês ficarem tranquilos que hoje a homilia vai ser um pouquinho maior, né? O parágrafo do Catecismo fala o seguinte: a adoração é o número 2628 do Catecismo. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Salvador, de Jesus, né? Que nos liberta do mal. É a prosternação do Espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante de Deus que é sempre maior. A adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia às nossas súplicas, né? Humildade diante de Deus, como nós precisamos aprender isso, né? E olha o que diz a última frase: a adoração dá garantia às nossas súplicas. Meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Quando nós aprendemos a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, como diz São Paulo, Ele nos escuta. Aprendamos isso. Às vezes as nossas adorações são muito barulhentas. É bom cantar na presença de Deus, é bom louvá-lo, mas também é bom silenciar na presença de Deus. Venha procurar o Senhor, faça silêncio diante dele, deixa Deus falar no seu coração pelo silêncio. E agora sim eu termino com a história. Essa história é o testemunho de um sacerdote que foi preso nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial e depois de libertado, né,
foi feito para ele uma pergunta. Quem conta isso é o Papa Bento XVI, num dos volumes do livro Jesus de Nazaré. E perguntaram para ele, dentro do campo de concentração, o que você julgava que era o mais importante? Eu nunca me esqueci dessa história. E ele disse, bom, lá no campo de concentração, o pão era importante. A liberdade era mais importante. Mas o fundamental era a adoração. Peçamos ao Senhor esta graça, do dom da oração e do dom da adoração. Ela nos fortalece para os momentos da tribulação. Nesses minutos de silêncio que agora vamos fazer, tão rápidos, mas tão necessários na liturgia, peçamos a Deus a graça do dom de adorá-lo como Ele merece, em espírito e em verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.